Você sabe aquele peso que a gente carrega no peito quando algo do passado continua sussurrando no ouvido, mesmo depois de tantos anos? Quando a vida parece seguir normal, mas por dentro, você questiona cada confiança que já depositou em alguém, em uma instituição, em uma figura que todo mundo dizia ser de luz. E você fica se perguntando se o problema era você que não soube lidar, ou se o mundo realmente esconde monstros atrás de sorrisos santos. Algo que talvez você esteja sentindo agora ou que já viveu e ainda te acorda de madrugada, com aquela sensação de que nunca vai embora de verdade. E por isso eu te peço de coração, se essa história tocar em alguma ferida que você carrega ou em algum silêncio que você ainda guarda, deixa o like aí com a mão no peito, se inscreve porque histórias assim precisam chegar para mais gente que está exatamente no mesmo lugar que você. Gente que precisa saber que não está sozinha nessa luta invisível e que talvez hoje seja o dia em que o peso comece a aliviar um pouco só de ouvir que justiça, mesmo tardia, ainda pode chegar. Agora respira fundo comigo. Solta os ombros, porque eu vou te contar uma história que vai te fazer sentir cada cena como se estivesse acontecendo na sua frente. Uma história de silêncio que durou décadas, de dor que foi engolida por medo. E de uma justiça que demorou tanto, mas quando finalmente bateu na porta, mudou tudo para sempre. Era uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo se conhece, onde a igreja, Nossa Senhora da Aparecida, era o coração de tudo, o lugar onde as famílias se reuniam aos domingos, onde as crianças brincavam no pátio depois da missa e onde o padre Roberto era mais que um padre, era quase um santo vivo para a minha comunidade. Alto, voz grave e calma, olhos que pareciam ler a alma de cada fiel. E todo mundo comentava que ele tinha um dom especial para consolar os aflitos, para dar conselhos que pareciam vir direto de Deus. Ana tinha apenas 10 anos quando tudo começou. Uma menina magrinha de tranças longas, pele morena clara, olhos grandes e curiosos que brilhavam quando via o padre chegando, porque ele sempre tinha bala de coco no bolso e histórias bonitas sobre anjos que protegiam as crianças boas. A família dela era devota: pai caminhoneiro que mal parava em casa, mãe costureira que vivia costurando as roupas da paróquia em troca de uma bênção extra, e Ana era a caçula, aquela que ajudava a arrumar o altar nas festas de santo, que cantava no coral com a voz ainda fina e que confiava cegamente em tudo que o padre dizia. Você já passou por isso, de achar que alguém era luz pura e depois descobrir que a escuridão estava bem ali disfarçada de batina. Ana não entendia direito no começo. Só sentia um desconforto estranho quando o padre a chamava para ajudar na sacristia depois da missa das 6, quando ele fechava a porta devagar e dizia com aquela voz suave que era para ela aprender a servir a Deus de perto, que as meninas especiais como ela tinham uma missão. As mãos dele eram quentes. O cheiro de incenso misturado com suor velho ficava grudado na roupa dela. E ele sussurrava que aquilo era segredo entre eles e Deus, que se ela contasse, alguém ia achar que ela era mentirosa e a mãe ia sofrer. O pai ia perder o emprego. A família inteira ia ser expulsa da igreja, que era o único lugar seguro que eles tinham. Ela saía dali com as pernas tremendo, o estômago revirado, mas voltava na semana seguinte, porque a mãe perguntava com orgulho se ela tinha ajudado o padre, e o padre sorria para ela do altar como se nada tivesse acontecido. Os anos foram passando e o silêncio dela foi crescendo, junto com o corpo. Virou uma adolescente que evitava olhar nos olhos de qualquer homem, que tinha pesadelos onde batina preta cobria tudo, que começou a sentir raiva de si mesma por não ter gritado, por não ter corrido, por ter acreditado que aquilo era normal porque um homem de Deus não podia errar. A família mudou de cidade quando o pai arrumou outro emprego. Ana cresceu, casou com o primeiro namorado que apareceu só para fugir daquela lembrança. Teve 2 filhos que ela criava com todo o amor que conseguia juntar dentro de si. Mas por dentro ela era um poço seco. Uma mulher de 30 e poucos que sorria para os outros na porta da escola, mas chorava no banheiro trancada, porque o toque do marido às vezes trazia de volta aquelas mãos quentes e erradas. Ela nunca contou para ninguém, nem para o marido, nem para a mãe, que ainda acendia vela para o padre Roberto toda noite de sexta, achando que ele era o homem mais santo que já existiu. O silêncio dela era o preço que ela pagava para manter a família unida, para não destruir a fé da mãe, para não virar a louca da cidade que acusava um padre. Você consegue imaginar como é carregar isso por 20, 30 anos, vendo o tempo passar e o padre Roberto virar monsenhor, ser transferido para outra paróquia maior,
receber homenagens, ver fotos dele nos jornais abençoando políticos e inaugurando obras sociais enquanto você tenta viver como se nada tivesse acontecido? Ana chegou aos 48 anos com o cabelo já grisalho nas têmporas, o corpo mais cheio, os filhos já adolescentes e o marido que a olhava às vezes como se sentisse que faltava algo, mas nunca perguntava. Ela trabalhava como atendente em uma farmácia da Cidade Nova, atendia os clientes com paciência, mas toda vez que via um homem de batina passando na rua, o coração acelerava e ela precisava se apoiar no balcão para não cair. Foi numa terça-feira comum, chovendo fino lá fora, que tudo mudou. Uma moça nova entrou na farmácia, cabelo curto, olhos fundos, pediu um remédio para a ansiedade e, quando Ana entregou o pacote, a moça olhou para ela e disse baixinho que conhecia aquele olhar, que ela também tinha sido aluna do coral do Padre Roberto 30 anos atrás. O nome da moça era Lúcia, e naquele momento as duas ficaram ali paradas atrás do balcão, como se o mundo tivesse parado. Lúcia contou em voz baixa que tinha guardado o segredo até a semana passada, quando uma carta anônima chegou na casa dela dizendo que outras meninas estavam falando, que um grupo de apoio de vítimas estava se formando em Belo Horizonte e que o padre Roberto, agora com 72 anos, ainda morava na casa paroquial da Cidade Velha, ainda recebia visitas de crianças. Ana sentiu o chão sumir. Ela passou a noite em claro, olhando para o teto, o marido roncando ao lado e pela primeira vez em quase 40 anos, ela se permitiu sentir a raiva inteira. Não só a dor, mas a fúria de ter sido roubada da infância, da inocência, da chance de crescer sem medo. No dia seguinte, ela ligou para Lúcia e as duas se encontraram em um café afastado. E ali Ana chorou como nunca tinha chorado. Contou cada detalhe que tinha enterrado. E Lúcia segurou a mão dela e disse que não estavam sozinhas, que já eram 7 mulheres, algumas de 60 anos, outras de 40, todas carregando o mesmo silêncio pesado. Você já sentiu esse momento em que o corpo inteiro diz chega, em que o medo de falar é menor que o medo de continuar calada? Elas começaram a se reunir em segredo, numa sala emprestada de uma psicóloga que acreditou nelas desde o primeiro minuto. E o grupo foi crescendo devagar, cada história mais parecida com a outra. O mesmo padre, o mesmo padrão de escolher as meninas quietas, as que vinham de famílias pobres, as que precisavam de atenção. Ana virou a voz mais forte do grupo. Ela que antes mal conseguia dizer o nome dele em voz alta. Agora falava com firmeza. Organizava os depoimentos, ajudava as outras a escreverem as cartas para o bispo, para a polícia, para a imprensa que no começo não queria nem ouvir. A tensão foi crescendo devagar, porque o padre Roberto ainda tinha amigos poderosos, ainda era convidado para missas especiais, ainda aparecia na televisão local abençoando as colheitas. Uma das mulheres desistiu com medo de represálias, outra quase sofreu um colapso nervoso. Mas Ana segurava o grupo unido, repetindo baixinho toda a reunião que o silêncio tinha sido o maior aliado do mal por tempo demais e que agora elas iam ser o barulho que ele nunca esperou. Meses se passaram. A investigação começou discreta. Um delegado, que tinha uma filha da idade que elas tinham na época, decidiu levar o caso a sério. Coletou depoimentos gravados, buscou documentos antigos da paróquia, e o nome do padre Roberto começou a aparecer em relatórios internos da diocese que ninguém nunca tinha tornado público. Ana vivia entre a esperança e o pavor. Ia trabalhar com o celular sempre na mão, esperando uma ligação. Dormia pouco, emagreceu 5 quilos em 2 meses. Mas toda vez que olhava para os filhos adolescentes, ela repetia para si mesma que estava fazendo aquilo por eles também, para que nunca tivessem que carregar um segredo tão podre. O marido dela finalmente perguntou o que estava acontecendo. E, quando ela contou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois a abraçou e disse que ia estar do lado dela até o fim, que ele sentia orgulho da mulher que ela estava se tornando. Aquela foi a primeira vez que Ana sentiu que não estava mais sozinha de verdade. A reviravolta veio numa manhã de sexta, quando a Polícia Civil de Minas emitiu o mandado de prisão preventiva. O padre Roberto foi acordado às 6 da manhã na casa paroquial, ainda de pijama, o cabelo branco bagunçado. E quando os policiais leram os crimes, ele negou tudo com a mesma voz calma de sempre. Disse que eram calúnias de pessoas invejosas, que ele tinha dedicado a vida a Deus e que aquilo era perseguição. Mas as provas foram se acumulando. Mais depoimentos, cartas antigas que uma ex-secretária da paróquia guardou por medo. Até um vídeo antigo de uma festa, onde ele aparecia abraçando meninas, de um jeito que agora parecia errado para quem olhava com outros olhos. Ana estava na delegacia quando souberam da prisão.
E quando o delegado confirmou que ele estava atrás das grades, ela sentiu as pernas fraquejarem, sentou no chão e chorou alto. Não de tristeza, mas de um alívio tão grande que doía no peito. Você consegue imaginar o momento em que o monstro que morava na sua cabeça vira só um velho comum, algemado, sem poder mais esconder atrás da batina? O julgamento foi longo, 8 meses de audiências tensas. O padre Roberto contratou os melhores advogados. A igreja tentou abafar, mas a imprensa nacional já tinha pegado essa história, e o país inteiro falava de justiça tardia, de vítimas que esperaram a vida inteira para serem ouvidas. Ana testemunhou no tribunal, voz firme apesar das mãos tremendo, olhou nos olhos dele pela primeira vez em 40 anos e contou cada detalhe sem baixar a cabeça. E quando terminou, o juiz precisou pedir silêncio porque a plateia estava chorando. Outras 7 mulheres testemunharam também, cada uma trazendo a própria dor. E no final, o veredicto veio: 28 anos de prisão por estupro de vulnerável, em regime fechado, sem direito à progressão por enquanto. O padre Roberto foi levado direto da sala do tribunal, cabeça baixa, sem olhar para ninguém. E Ana ficou ali parada, vendo ele sair, sentindo que um ciclo finalmente se fechava. Mas a história não termina na prisão, porque a transformação de Ana foi muito maior que isso. Nos meses seguintes, ela fundou uma associação com as outras vítimas, um lugar seguro onde mulheres que passaram pelo mesmo podiam falar sem medo, onde psicólogos voluntários atendiam de graça, onde elas organizavam palestras nas escolas para ensinar as crianças a não guardarem segredos que machucam. Ana aprendeu que a justiça tardia ainda é justiça, que o silêncio que ela guardou por tanto tempo tinha protegido o abusador, mas também tinha protegido ela até o momento certo de soltar. E que agora a voz dela era o remédio que curava não só ela, mas tanta gente ao redor. Os filhos dela cresceram vendo a mãe forte. O marido se apaixonou de novo pela mulher que ele via renascer. E até a mãe dela, depois de muita conversa e lágrimas, conseguiu perdoar o passado e perdoar a si mesma por não ter visto o que estava acontecendo bem debaixo do nariz. Ana parou de ter aqueles pesadelos, começou a dormir a noite inteira, e quando olhava no espelho, via uma mulher inteira, não mais quebrada, não mais vítima, mas sobrevivente, guerreira, voz de muitas. Ela repetia para as mulheres do grupo, e repete para você agora, que a dor não some de uma hora para outra, mas ela muda de forma, vira força, vira propósito, vira a chance de impedir que outra menina viva o que elas viveram. A transformação não foi mágica, foi dia após dia. Terapia, conversa, choro, risada, raiva liberada, perdão que ela deu para si mesma primeiro. Hoje, Ana tem 58 anos, o cabelo quase todo branco que ela carrega com orgulho. E quando caminha pela rua da Cidade Nova, as pessoas a reconhecem como a mulher que enfrentou o padre, como a voz que quebrou o silêncio de décadas. E ela sorri porque sabe que valeu a pena esperar. A justiça chegou. O mal foi colocado atrás das grades. E o bem que saiu disso tudo é maior do que qualquer um poderia imaginar. O que Ana aprendeu e o que ela quer que você leve para a sua vida é que, por mais que o silêncio pareça a única saída, por mais que o medo te segure, existe um momento em que a verdade precisa sair. E quando ela sai, ela liberta não só você, mas todo mundo que estava preso junto. A justiça pode demorar, pode parecer impossível, pode fazer você duvidar de tudo. Mas quando ela chega com o peso de décadas e com a leveza de quem finalmente pode respirar. Você não precisa carregar sozinho. Não precisa ter vergonha do que aconteceu com você, porque a culpa nunca foi sua, o monstro nunca foi santo. E a sua voz tem poder de mudar histórias inteiras. Comece pela sua história, pelo seu silêncio, e veja como o mundo começa a mudar quando você decide falar. Agora me conta nos comentários o que você achou dessa história, se ela mexeu com alguma coisa dentro de você, se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que precisa ouvir isso hoje. Compartilha a sua experiência aqui porque a gente forma uma grande família que se apoia. Me diz de onde você está assistindo. Se é de Minas, de São Paulo, do Norte, do Sul, do outro lado do mundo, porque eu quero saber que essa mensagem chegou até você. E que talvez hoje você se sinta um pouco mais forte, um pouco mais visto, um pouco mais pronto para a sua própria justiça, seja ela qual for. A gente se vê na próxima história. Fica com Deus e com a certeza de que o silêncio nunca mais vai ter a última palavra.